cada 100 menores infratores apreendidos no Rio de Janeiro, 3 são meninas. Um número pequeno, mas que cresceu nos últimos anos. A idade média delas é de 16 anos e algumas já são mães. No Alerj Debate de hoje, vamos discutir a situação dessas jovens em privação de liberdade, o que elas pensam e o que esperam do futuro. Eu converso com a juíza Lúcia Glioschi, titular da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas. Recebo também a advogada Isa Pimentel, integrante da Associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas, e Carla Soares, produtora cultural e uma das autoras do documentário Meninas Invisíveis. Obrigada pela presença de todas. Gostaria de começar com a juíza. A senhora faz o acompanhamento do cumprimento da medida socioeducativa, né? Explica um pouquinho para a gente como é que isso acontece. Aqui no estado do Rio de Janeiro, quando uma adolescente pratica um ato infracional e é apreendida em flagrante, digamos assim, ela é levada à presença de um promotor de justiça, ela é ouvida, e se o promotor de justiça considera que realmente houve a prática do ato infracional, ele oferece uma representação. Essa representação é oferecida no lugar onde o ato infracional aconteceu. Então, pode ser qualquer lugar do estado. E lá, essa representação é recebida por um juiz. Esse juiz a gente chama de juiz do conhecimento, porque ele vai conhecer do ato infracional e vai julgar aquele ato. Ele pode absolver, ele pode condenar aplicando uma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa pode ser uma advertência, pode ser uma obrigação de reparar o dano, pode ser uma medida em meio aberto de liberdade assistida, de prestação de serviço à comunidade, pode ser de semi-liberdade e pode ser a de privação de liberdade, que a gente chama de internação. Aqui no estado do Rio de Janeiro, embora o juiz que aplique a medida, o juiz do conhecimento, seja o juiz do lugar onde ocorreu o fato, quando a adolescente ganha a medida de internação, ela vem cumprir essa medida aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque só aqui na cidade do Rio de Janeiro existe uma unidade de cumprimento dessa medida para mulheres. Então, que é a professora Antônio Carlos Gomes da Costa, na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador. Então, eu sou a juíza que atua na vara de execução. Eu sou a juíza que acompanha o cumprimento dessa internação. Como só existe unidade feminina aqui na cidade do Rio de Janeiro, só tem eu como juíza executando e acompanhando o cumprimento dessa medida. E o que a senhora pode dizer assim, do seu contato com elas, nas visitas e nas conversas? Olha, eu posso dizer que depois que a adolescente ganha a medida socioeducativa, ela passa para um outro momento. Ela já começa a tentar mostrar para esse outro juiz, que é o juiz da execução, que sou eu, as mudanças que ela tem na vida dela, ou até eventuais erros que ela acha que o juiz do conhecimento praticou. Ela tenta mostrar que ela está adequada à sociedade, que ela tem condições de retornar para a liberdade. Tem um arrependimento, uma culpa, uma coisa assim? Olha, eu não considero que a adolescente se arrepender ou sentir culpa seja necessário para mostrar que ela mudou. O exame da medida socioeducativa vai muito além disso, né? Nós precisamos olhar quais foram as causas que levaram essa adolescente a praticar esse ato infracional. Qual era a situação de vida pessoal dela, dentro da família dela? Qual era a cidade que acolheu ela? No aspecto da educação, se a educação acolhia ela, a gente tem que olhar os antecedentes que levaram à prática do ato infracional. E depois, durante o cumprimento da medida, nós temos que olhar se esses fatores que geraram a prática do ato se modificaram junto com ela. Não basta ela se arrepender ou ela dizer que eu me sinto culpada pelo sofrimento que estou passando e gerei para minha família. É importante ver como a família agora se comporta. E a cidade, como agora se comporta. E a escola, que muitas vezes não a recebeu, como agora se comporta. E toda essa conjuntura que vai mostrar se a medida socioeducativa de internação já esgotou sua função ou não. Mas quando eu vi o filme da Carla, né, que a gente vai até assistir um pedacinho, eu senti que elas têm... alguns depoimentos falam da questão da culpa em relação à família, né? Isso foi uma coisa presente. Vamos assistir um pedacinho e aí depois a gente fala sobre o filme. É difícil por causa da minha família.
Que eu vou te falar que aqui dentro não é isso tudo que as pessoas falam, que as pessoas pensam. Porque a cadeia... Aqui só existe uma cadeia pra menina, de menor, que é aqui. Não, a primeira coisa que eles entrou por um portãozão ali, eu olhei pra trás e na minha cabeça veio, fechou aquele portão ali, nunca mais eu vou sair. Só que eu pensei, não, isso daqui é só um tempo. Tipo, como os meninos têm rádio, tem televisão, tem máquina de cortar cabelo, tipo, no alojamento mesmo, mas... E nós não tem nada. Nós, tipo assim, quer ver televisão? Tem 1 hora de televisão pra ver. Eu não entendo, eu não sei por que não tem essas coisas. Tipo, que às vezes eu até fico pensando, pô, será que é por causa das meninas? Carla, fala um pouquinho o que te motivou a fazer esse filme, quais foram as suas impressões lá na unidade do Deliase. Então, esse filme a gente começou a pensar nele em 2015, né? Tinha todo aquele movimento tentando diminuir a maioridade penal. E a gente participou do movimento que foi puxado pela sociedade civil do Amanhecer contra a Redução. Esse filme foi feito por mim e pela Isabela Leixo. A gente estava nesse movimento junto com a juventude, junto com a sociedade civil, contra a redução da maioridade penal. E a gente começou muito a se questionar por que a gente só via, quando ia falar sobre esse assunto, meninos estampando capas de jornal, ou mesmo até a campanha mesmo do Amanhecer contra a Redução, a gente não via ninguém falar sobre essas meninas, né? Os meninos são a grande maioria, né? Sim. Pelos números que me passaram. Pois é, e aí eu acho que talvez por causa disso elas ficassem tão invisíveis, né? E aí a gente começou a se questionar, mas peraí, tá, estamos falando dos meninos, é o menino que tá estampando a campanha e tudo mais. Mas assim, existem meninas, e existem meninas que poderia ser a gente, né? Porque, enfim, principalmente a Isabela, que ela era, na época, ela estava acabando de sair do ensino médio. Então, ela era bem nova, assim, e ela falava, nossa, tem meninas da minha idade que devem estar passando por isso, não é possível que não exista. E aí a gente começou a pesquisar. E aí a gente soube, na época eram 2% só do total de adolescentes cumprindo medida, só 2% eram meninos. E aí a gente falou, por que a gente não usa aquilo que a gente tem como ferramenta, que é o audiovisual? Porque a gente fazia, na época, um curso de audiovisual no Observatório de Favelas, lá no Complexo da Maré. E a gente falou, a nossa ferramenta é qual? O audiovisual. Então, vamos tentar fazer um filme para falar sobre essas meninas, porque alguém precisa falar sobre elas. Porque, enfim, ninguém fala sobre isso. E aí, de 2015 até 2018, quando a gente, de fato, conseguiu fazer o filme, enfim, foi todo um percurso. E o filme estreou no ano passado, no 8 de março, no Cinema Odeon, né? E pra gente é muito significativo, né? Um filme feito por uma equipe que é quase que exclusivamente de mulheres, que a gente só tem um homem na equipe, e a gente tem orgulho de falar isso. Sobre mulheres, com mulheres, porque o interessante foi que o tempo todo, a gente não queria só chegar lá e, de alguma forma, só colocar uma câmera na frente delas, assim, e fazer perguntas. Então, a gente teve todo um processo de construção junto com elas, de fazer oficinas, de entender, de perguntar, de conhecer e, de alguma forma, ter uma aproximação com elas, né? Pra gente conseguir gravar o filme. Então, pra gente era um processo também muito pessoal e muito importante ter esse encontro e poder ter essa troca, assim. E o que você sentiu, assim, desse contato com elas? Pra gente, no primeiro momento, a gente chegou lá com um certo receio, né? Porque, você imagina, eu e a Isabela, nós somos duas mulheres brancas, duas mulheres universitárias. Então, de fato, a gente ficou com medo de ter um certo abismo que fizesse elas nos encarar, tipo, de uma forma como se fosse aquele pesquisador que vai lá pra ver algo, tipo os pesquisadores... Um bichinho no zoológico. Antropológicos e tal, tipo a galera que vai na favela com aquelas excursões, carrinho. com aquele carrinho aberto, tirar foto. Jeep aberto. Isso era o nosso maior medo, era que isso acontecesse. Então, a gente ficou pensando como vocês muito... quebraram essa barreira aí? Através da arte, assim. Pra mim, na realidade, quando a gente trouxe uma arte educadora, eu sou atriz também, então já tinha algumas ferramentas do teatro e tal, e a gente trouxe também uma arte educadora pra dentro da equipe, e a gente construiu juntos
de fato, oficinas e ferramentas que a gente pudesse abrir diálogo, porque tudo que a gente não queria, o nosso maior medo, na realidade, era que isso acontecesse. Obrigada, Carla. Agora eu queria ouvir um pouquinho a Isa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da associação, como é que é o trabalho que ela desenvolve e particularmente com as meninas do Degase. Vocês fazem trabalhos mais amplos, né? Sim, nós somos uma associação, nos chamamos Elas Existem, Mulheres Encarceradas. Nós existimos desde 2016, somos um coletivo, não somos um coletivo, somos uma associação composto de 16 mulheres. Agora tivemos entrada de mais 9 mulheres. E todo ano a gente meio que abre um edital para a entrada de novas integrantes, né? Temos um procedimento, um estatuto, agora a gente está com o CNPJ, até para poder concorrer a esses editais, né? E o principal trabalho, assim, desde o início a gente vem atuando no Degase, o PAC-GC, que é a unidade feminina na Ilha do Governador. Mas nós temos um projeto LER, que é de Leitura, Existência e Resistência, que está em formação de uma equipe, né, que é em parceria com a FRJ e financiada pelo Fundo Brasil, que é para remir penas de internas, assim. Então a gente está ainda no processo de formação desses alunos da UFRJ, que tem uma parceria e tal, e aí elas conseguem remir 4 dias de pena para uma resenha que seja feita de um livro, né? Temos um projeto MDC, que é Mulheres, Direitos e Cidadania também, que é a proposta de levar também, a gente não vai ter essa parceria com a universidade, vai ser um projeto nosso que é levar para as unidades também, a proposta inicial é que seja levado para a unidade de campus, que é a Nilza da Silveira, que é uma unidade semi-aberto, fechado, que é meio que misturado, que é a única unidade fora da capital, feminina. E que é para levar também livros, esse projeto de leitura. E temos o projeto do Degase, e temos outros projetos também, assim, a gente realiza eventos e debate o encarceramento feminino. A nossa proposta principal é debater essa estrutura que encarcera e que mata jovens, uma juventude que é negra, periférica, né? Então a gente traz o debate do racismo estrutural, né? E nós temos um GT de mulheres negras dentro do grupo, e isso é constantemente trazido, e a população LGBT também, né, que tem a questão do presídio, que tem as mulheres trans que ficam, enfim. E no Degase, especialmente, a gente leva oficinas semanais. Todo domingo a gente tem uma entrada lá, há mais de um ano que a gente está com essa Domingo é o dia da visita das famílias, não? A visita delas parece que é durante a semana, né, que é uma questão que dificulta muito, porque para a família se deslocar até lá. Exatamente, a única unidade feminina que existe, que é aquela ali na ilha, internação. E de internação, tem famílias que moram em Petrópolis, na região dos lagos, e fica muito caro para elas virem. Não tem nem como trazer alguns itens, né, que elas precisem. Isso acaba criando um desamparo grande, né, porque elas são adolescentes, né. E, assim, a gente já foi adolescente, elas têm questões especiais, estão numa questão, assim, que eu acho que é muito específica, que é essa questão de internação. Assim, eu particularmente, e a associação Elas Existem, é antipunitivista, é abolicionista, então a gente não acredita no encarceramento como forma de socializar ninguém. Eu também não acredito, eu não sei como uma pessoa confinada num ambiente, ainda que ela receba instrução, educação, oficinas, né? Como que ela pode se tornar uma pessoa melhor? Eu acho que é uma situação, e especialmente para as adolescentes, que eu tenho tido um contato muito próximo, traz muito sofrimento. Elas sofrem muito. Então, aí vem a questão da culpa, né? E todas as outras questões, né? E essas questões peculiares que são das mulheres, elas acabam tendo um abandono maior do que os meninos, né? As unidades masculinas é diferente, tem a superlotação, que é uma coisa que não acontece na unidade feminina, que tem um número muito menor, né? Mas eles recebem as visitas, assim como nos presídios, né? Mas as adolescentes, como as presas, né, nos presídios, elas acabam sofrendo um abandono que é diferenciado, que a mulher, geralmente, ela mantém esse vínculo, que é da visita, que é de levar os itens, né, levar a alimentação no presídio, no caso. E
E geralmente, e algumas adolescentes têm filhos, então as mães dessas adolescentes acabam ficando com as crianças. Não tem condição de ir lá, né? Então isso é uma questão. Enfim, aí a gente já levou oficina de mandalas, oficina de turbante, né? Porque a maioria das adolescentes são adolescentes negras, né? São adolescentes periféricas, sem instrução, assim, não concluíram, né? Então a gente tenta fazer um certificado para levar, o bolo do aniversário, do mês, e fazer aquele momento ali, levar E criando vínculos, né? Exatamente, ali para tentar celebrar pelo menos um momento de comer mesmo, né? Que o adolescente gosta, a gente gosta, né, de estar ali. E assim, eu acho que fortalece, ajuda e fortalece também as integrantes, né? Quando a gente está lá, que sejam 2 horas, 2 horas e meia, elas saem e conseguem ver um documentário, bater um papo e elas são muito amorosas, né? Elas são adolescentes muito carentes também, né? Assim, como a gente tem nossas carências, elas também têm. Legal, Isa, eu vou te pedir só para a gente fazer um intervalo agora e já a gente volta para o segundo bloco, é só 1 minuto.